Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, essa rodada 34, hein? O Botafogo tropeça, o Verdão encosta, o Bragantino e o Criciúma se complicam e o São Paulo e o Flamengo se mantêm ali na parte de cima. Vamos falar de tudo que aconteceu? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, né? Botafogo, Botafogo. O Botafogo enfrentou um Atlético Mineiro bem mexido, um time misto do Milito, porque os dois vão decidir uma Libertadores ali na frente e o Atlético está sem muitas aspirações no Campeonato Brasileiro, né? Tem uma possibilidade aí de pré-Libertadores, mas a gente sabe que o Galo perdeu muito tempo no campeonato. Hoje é 11º, tem 43 pontos, ainda poderia e tal, mas está descansando seus atletas, teve jogadores em seleção, teve muitos desfalques e tal, e está sem a Arena MRV, que foi interditada lá, né, com a perda dos mandos de campo, está jogou na Arena Independência, né, sem público, para encarar um Botafogo. Um Botafogo que, mesmo com alguns jogadores que serviram à seleção, precisou botar praticamente força máxima para poder tentar se distanciar de um Palmeiras que está vindo babando atrás. E aí, o Atlético Mineiro tem o Rubens expulso desde os 38, 39 minutos do primeiro tempo. Tempo suficiente, com um jogador a mais, para o Botafogo encurralar o Atlético Mineiro. E olha, o primeiro tempo ele já termina com 9 finalizações a 1. Primeiro tempo. O Everson trabalhando demais, no segundo tempo, então, trabalha mais ainda. E o Botafogo, que até eu acho interessante a maneira com que ele joga, trocando passes de uma maneira muito rápida. Eles não é aquele time modorrento que fica lá naquela posse de bola na frente da área enquanto o outro time se defende. Não, eles têm muita inversão, muita inversão para tentar chegar. E chegaram, mas o Everson brilhou e em outros momentos a definição, né, do Botafogo ela não aconteceu. E aí, o time ficou no 0-0. Ficando no 0-0, ele somou mais um pontinho, beleza. Mas ele tá 2 do Palmeiras, porque o Palmeiras venceu na rodada, eu já vou falar do Verdão. O Botafogo só empatou com o Atlético Mineiro. Terminou o jogo. O Alexandre Barbosa foi expulso também por 2 amarelos. Foi uma confusão generalizada. O Barbosa foi para o meio, saiu para tentar bater em alguém. Um jogo muito falado, porque sem público a gente ouvia tudo. Então, discussão de lá a cá. O Hulk reclamou que o Luiz Henrique chamou o Galo de time de merda. Foi reclamar pro Arthur Jorge. Aí o Hulk meteu. O cara acha que é craque, tem 5 jogos na seleção. Fiquei 7 anos lá. Não ganhou muita coisa na seleção, mas o Hulk, porra... O Hulk tem uma história no futebol, né? Inclusive no próprio Atlético Mineiro, campeão brasileiro e tudo mais. Mas o Luiz Henrique, segundo alguns, meteu uma marra ali, porque veio da seleção, aquela coisa toda, e foi um dos caras que não conseguiram jogar, né? O Igor Jesus também não. Enfim, deu uma atrapalhada aí no Botafogo nessa reta final. Teve aquele empate com o Cuiabá, agora empate com o Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Palmeiras ganhou do Grêmio. De 1-0 poderia ter sido 12, eu não estou exagerando. Marquezinho fez a partida da vida dele e foi só 1-0. Mas era para ter sido 12-0. Mas ganhou, valeu 3 pontos, né? Não conta aí finalizações. E aí vem para essa rodada, o Palmeiras vai enfrentar o Bahia fora de casa. O Abel Ferreira escalou um time que eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de entender. Gostei do Dudu titular e o Dudu não foi bem. Olha que loucura. O Dudu não fez um bom jogo. Ele vinha entrando muito bem nas partidas, eu estava cobrando o Dudu titular. O Dudu começou hoje como titular e não jogou bem. O Felipe Anderson, jogado lá na ponta direita, não consegue se encaixar no time, né, na parte ofensiva. E o Rony tá ganhando uma sequência aí para ser o atacante na medida em que o Flaco Lopes andou perdendo alguns gols e o Abel Ferreira resolveu fazer a troca. Só que o meio de campo do Abel Ferreira foi o Aníbal Moreno à frente da zaga, 2 meias, o Maurício e o Veiga, e
E aí, esse sistema ofensivo, com o Felipe Anderson, Rony e Dudu. Só que o Veiga muito recuado, Veiga praticamente como um segundo volante. E aí, a frente da área do Palmeiras, ela ficou um pouco mais exposta. Murilo e Vitor Reis, os zagueiros. O Gomes estava na seleção paraguaia, né? Voltou e até teve que entrar com a lesão do Murilo. O Marcos Rocha, que fez um partidaço como um lateral mais defensivo, e o Caio Paulista quase como um atacante, às vezes pelo lado esquerdo, tentando combinações com o Dudu. Esse foi o modelo de jogo. Só que o Bahia, que está vivendo uma crise aí, não ganha as 5 partidas, até mais, e nesse caso até porque tinha uma gordura boa, está em oitavo, né, com 46 pontos, saiu na frente. E saiu na frente depois de um bombardeio. Uma pressão marcando alto, roubando bola da equipe do Palmeiras, que não conseguia sair, até que, através do Luciano Rodrigues, faz o seu gol no chute de fora da área, com tempo. Everton Ribeiro, Gilberto dá uma deixadinha, o cara chega chutando no cantinho do Everton, o Everton já tinha feito defesas, continua fazendo defesas depois, cara, só dava Bahia. Até os 20 minutos, nada acontecia para o Palmeiras ofensivamente. Por quê? Porque perdeu completamente o poder de criação com o Veiga como segundo volante. O Veiga você tem que deixar mais perto da área. Mas aí tem aquelas coisas que só, não é o Botafogo, só o Palmeiras do Abel Ferreira explica. Uma falta na entrada da área, aí vai o Rafael Veiga e cobra na gaveta. O Adriel, que eu conheço bem, o goleiro emprestado pelo Grêmio, já que o Marcos Felipe, né, andou falhando nos últimos jogos, ele foi o escolhido, ele só olhou o golaço, né? Só tipo, putz, na gaveta, não tem o que fazer. O Veiga botou com a mão e empatou o jogo. E era a única maneira do Veiga poder conseguir algo ofensivo, porque ele estava muito recuado no time do Abel Ferreira. Só que aí o Bahia sente o gol. E aí o Palmeiras começa aos pouquinhos. Começa a atacar, começa a construir, o Veiga começa a trocar de posição com o Maurício e quando tem a bola começou a avançar um pouco mais. O Felipe Anderson conseguiu um outro cruzamento pelo lado direito e tudo mais. Aí o Palmeiras começa a fazer suas trocas, né? O Abel Ferreira, o segundo tempo, o Bahia meio que sentindo a pressão. Aí entra o Vanderlan. O Vanderlan, cara, ele é melhor do que o Caio Paulista. Desculpa. Ele faz um cruzamento com muita liberdade, né? É verdade, o Bahia deixou a liberdade. Ele faz um cruzamento e o Flaco Lopes, o tão contestado Flaco Lopes, se joga de cabeça na bola, a bola bate no travessão e quica atrás do goleiro e atrás da linha. É gol do Palmeiras. Só que no lance anterior tem um gol do Bahia, que é um chute, agora não lembro quem chutou, desvia no Jean Lucas, que está impedido. E o gol tem que ser anulado. E tem que ser anulado. Mas aí você vê como o futebol é maluco. Era para estar 2-1. Era no sentido de, enfim, o Bahia chegou lá, né? Claro que de uma forma irregular, mas quase que era para estar 2-1 para o Bahia e em 2 minutos está 2-1 para o Palmeiras. Olha que maluquice. Aí o Botafogo vai jogar com o Galo, mexido, misto, num estádio neutro, sem torcida, não neutro, né? Uma Independência, o Galo está acostumado também, mas sem torcida, com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, não consegue fazer um gol no Galo e tropeça de novo. No final de semana, o Palmeiras tem o Atlético Goianiense. É em Goiânia, mas é o Atlético Goianiense que é o lanterna, o pior time do campeonato. Já o Botafogo tem o Vitória. É em casa, mas é o Vitória. Tendência dos dois ganharem. Mas não leva muito livre esse Vitória do Carpini, não. Que ganhou hoje, do Criciúma. Então, assim, é óbvio que esse título está aberto. Porque aí, depois desses embates aí, Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo e Vitória, os dois se enfrentam. Se essa distância ela se mantiver, por exemplo, se os dois vencerem, porque é muito difícil o Palmeiras tropeçar. É mais fácil até o Botafogo tropeçar contra o Vitória do que o Palmeiras para o Goianiense. Mas, se essa distância for mantida, tem uma final na terça-feira? É isso? Na terça-feira, 9h30 da noite. Tem uma final do Campeonato Brasileiro na antepenúltima rodada.
Ai, 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 vamos seguir aqui falando sobre tudo que aconteceu, porque obviamente essa disputa do título ela tá mexendo muito, né, com a galera. A questão do G4 ou G6, né, até o sexto colocado, um pelotão que se distanciou, né, porque o São Paulo tem 58 pontos e o sétimo tem 47, ou seja, são 11 pontos entre o sexto e o sétimo colocado. O pelotão do G6 já deu linha. Só que o São Paulo, nesse momento, né, o sexto colocado vai para pré. Eu acho que vai ser G6 para vaga direta. Então eu acho que o São Paulo, estando em sexto, ele pega uma vaga direta. Por enquanto não está pegando. O Inter tem 59, só que aí o São Paulo perdeu a chance de passar o Inter se vencesse o Bragantino. Só que o Inter joga ainda nessa rodada, nessa quinta-feira contra o Vasco. O jogo é no Beira-Rio? Eu acho que não. Não é no Beira-Rio. É em São Januário. O São Paulo empatou com o Bragantino. E o Bragantino, esse jogo fala muito mais sobre o Bragantino do que sobre o São Paulo. O São Paulo continua naquela, meio desistente na temporada, às vezes faz um bom jogo, daqui a pouco recai. Tem o Lucas, que é uma figura irresignada, né? O Lucas é um cara que... Cara, o Lucas não joga mal. O Lucas é impressionante como o gol que ele faz simboliza isso, né? O Bragantino sai na frente, uma blitz total, também marcando pressão, saída de bola, o São Paulo atrapalhado até que sai o gol do Bragantino. Tava pedindo para tomar um gol. E aí depois, numa disputa com o Juninho Capixaba, o Lucas vai lá na briga, toma a frente. Gol que o Lucas, né, envolvido como poderia fazer. Os outros jogadores eu não sinto isso. Eu não sinto isso. Era um São Paulo também bem descaracterizado, assim, com o Caleri fora e tal, o Sabino de lateral esquerdo, aí depois entra o Patrick, enfim, era o São Paulo um pouco diferente. Mas o Lucas estava em campo, e quando o Lucas está em campo, você sente que tem alguma coisa, né? Sempre tem um representante, o torcedor sempre tem um representante ali dentro, o torcedor pode ficar tranquilo. Tem um cara que vai brigar pelo São Paulo, só que ele é um só, né? Então ele conseguiu fazer um gol, empatar o jogo, e foi o máximo que o São Paulo conseguiu contra um time que está caminhando a passos largos para o rebaixamento, entrou na zona do rebaixamento, voltou, né? 37 pontos nesse momento, 18º colocado, só está à frente de Cuiabá e Goianiense. Mesmo com a chegada do Fernando Seabra, é um time que realmente está correndo muito risco, o Bragantino. E o São Paulo, como eu disse, sexto colocado, vai para a Libertadores, é só definir se pré ou vaga direta. A vaga direta dá uma tranquilidade muito maior, a gente sabe disso. Já falei aqui também da vitória sobre o Criciúma, importantíssima. Olha que campanha do Vitória, que perdeu para o Corinthians em casa, né, na rodada anterior, mas assim, hoje o Vitória é o 12º, passou o Grêmio, que não conseguiu vencer o seu jogo, do Juventude, né? Então, 12º, está em zona de Sul-Americana, 41 pontos, e hoje 4 pontos da zona do rebaixamento. Tá dando uma escapada boa o Vitória, claro que ainda tem coisa para acontecer, mas é um dos times que estão reagindo. O Bragantino não. O Bragantino não conseguiu reagir. O Criciúma se atrapalhou, porque o Criciúma vinha numa recuperação boa, mas entrou na zona, 17º com 37. O Fluminense ainda joga na rodada contra o Fortaleza, é o primeiro fora da zona. E ele pode, inclusive, se distanciar um pouco mais, mas ainda assim vai ficar 3 pontos da zona do rebaixamento. É um outro time que ainda corre riscos. E o Fluminense a gente não sabe muito bem o que pensar, né? Tá melhorando, não tá? Não sei. Ele oscila demais, que é o caso do Grêmio. O Grêmio também é um time que está se atrapalhando nessa reta final. Está numa distância considerável, 3 pontos da zona do rebaixamento, mas matematicamente não escapou. E não conseguiu ganhar do Juventude, que era um inimigo direto, que está ali, né? Na mesma toada ali, né? Então, assim, e agora o Grêmio tem uma tabela difícil, é Cruzeiro fora, é São Paulo em casa, é Corinthians em casa na última rodada, é Vitória fora. O Grêmio não tem uma tabela muito fácil, não. Então, assim, é outro time que está se atrapalhando. E o Atlético Paranaense, que eu achei que estava caminhando para a areia movediça, resolveu escapar ou reagir, né, nos 2 últimos jogos. É o 14º aí com 40 pontos também, tem a mesma pontuação do Grêmio, mas tá reagindo em termos de evolução, em termos de desempenho. Nos 2 últimos jogos melhorou e venceu. Restam 4. 4 jogos para a gente definir o que vai acontecer. Eu falei rapidamente só de Grêmio e Juventude, porque tem um vídeo aqui no canal
falando sobre isso e a minha inconformidade com a atuação do Grêmio, com o trabalho do Renato e tudo que vocês já sabem. E se não sabem, acessa o vídeo lá. E também falei rapidamente sobre a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro deu uma vacilada também, né? Porque o Fernando Diniz aí já tem uns bons jogos no comando do clube e só 2 vitórias. Tá na final da Sul-Americana, o time era misto, aquela coisa toda, mas no Brasileiro... e foi um time que assim até deu uma reagidinha, assim, né? Porque o Corinthians começou muito bem, fez 2-0. Parecia que ia aplicar uma goleada, depois deu uma reagida, diminuiu, mas o jogo também, 11 da manhã, um calorão da peia. Então, assim, o jogo no segundo tempo ele praticamente não existiu e o Corinthians venceu. E o Corinthians é uma das grandes notícias dessa rodada e do momento do Campeonato Brasileiro. É 9º colocado, 5 vitórias seguidas, uma campanha melhor do que a de qualquer outro clube nesse momento. Ninguém, nesse momento, nesse último recorte, tem 5 vitórias consecutivas. Estamos falando de um Corinthians que escalou a tabela e que hoje já pensa em Libertadores. Provavelmente pré, né? Porque a vaga direta aí é naquele pelotão lá que essas equipes ali não conseguem mais alcançar. Mas já tá bom demais pelo que se previa no início do ano. Também tem vídeo analisando a vitória do Corinthians aqui no canal, vocês sabem disso. E também bastidores do pós-jogo. Beleza, gente? E aí? Quem vai ser campeão e quem vai ser rebaixado? Acho que é o que todo mundo quer saber, né? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!